Fala galera, beleza? Aqui mais uma vez sou eu, Chicão, e com ele que dispensa apresentações, né? André. E Fala, vamos galera. comentar mais uma vez o vídeo da semana, que dessa vez foi sobre talvez crenças que nós podemos ter sobre nós mesmos, né? Que foi o vídeo de Não Tem Como Alguém Gostar de Mim. E aí, André, o que você tem a dizer a respeito disso? Até dizer que eu não tenho essa crença. E Não? mas assim, cara, foi impressionante o número de pessoas que se identificou com o tema do vídeo, né? Aham. Assim, eu imaginei. Quando eu vi o roteiro, eu já imaginei que fosse ter muita gente que fosse se identificar ou pelo menos ter algo a comentar a respeito. Não, eu imaginei, mas assim, quando você lê as pessoas escrever, né, é mais intenso, né? Mais impressionante. Assim, eu achei que a reação foi bem maior do que eu esperava. Assim, muita gente comentando que se identifica Aham. muito, tipo, desde sempre, que não sabia dar um nome para aquilo, mas que agora com o vídeo conseguiu dar um nome, assim, conseguiu falar, é isso, isso rola comigo, com certeza. Aham. Eu também, pessoalmente, assim, já teve momentos em que eu pensei que talvez as pessoas não gostassem de mim, mas hoje eu consigo ver claramente que isso é uma forma da gente distorcer os fatos pra fortalecer algo que talvez a gente acredite, ou uma percepção, né, enviesada. Sim, exato. Teve uma pessoa que fez um comentário, agora que você falou isso, me veio na Aham. memória o comentário da pessoa, que é o Eduardo. Ele falou assim no vídeo, é porque tem muito a ver com isso que você falou, de ser uma crença ou de ser uma constatação objetiva. Eduardo Santos, ele falou assim: não é Uhum. bem uma crença, é mais uma constatação. Ninguém chega nesse pensamento do nada, depois de tantas vezes acabar do mesmo jeito, simplesmente se aceita que ninguém vai de fato gostar de você como os outros. E eu acho que muita gente. Ele foi um comentário que recebeu muitos likes, e eu acho que muita Aham. gente deve ter se identificado. Só que assim, Sim. ele deu uma ótima oportunidade para a gente explicar um pouco melhor o que a gente está chamando de crença de desamor, né? Que é o Aham. seguinte. Ele tá certo, assim. Tanto que no vídeo, eu até falei assim, cara, será que. Como é que eu falei isso no vídeo? Eu fui lá assistir de novo. Aí eu vi que na verdade tem tudo a ver com o que ele falou. Porque no vídeo a gente fala assim, eu falo assim, que a pessoa, quando ela passa por certas experiências ruins, ela pode concluir que ela não é interessante o suficiente para merecer a atenção, o carinho de alguém. Isso é praticamente a fala do vídeo. Que é o que Sim. ele está falando, né? É mais uma constatação do que uma crença. E o lance aqui é o seguinte, o Eduardo tá falando que, tipo assim, ninguém chega do nada com essa crença e aí depois os relacionamentos vão se estragando tudo, sendo que a Aham. causa é a crença. Ele tá certo, realmente não é assim. Vamos supor assim, uma criança, que nem a gente fez no vídeo, né? Usou o exemplo de criança. Uma criança que não tem essa Uhum. crença, ela ainda não tem. Se ela vier a ter no futuro, vai ser porque quando ela era criança, ou na adolescência, ou na fase adulta, ela passou por experiências ruins que foram reforçando na cabeça dela uma certa conclusão, a de que ela não é tão Sim. interessante, a de que ela não merece ser amável. Então, a partir dessas experiências reais, genuínas, válidas, ela foi concluindo algo generalizado, inflexível e rígido, Uhum. que, como eu falo no vídeo, talvez reflita bem o que ela viveu, mas talvez não reflita muito bem o que ela vive hoje ou a realidade dos fatos, né? Então, por exemplo, alguém que no passado foi rejeitado por alguém ou foi muito rejeitado pelos pais, agora podem existir pessoas que gostam dela, mas ela ainda tem na cabeça dela que ela não é digna desse amor e desse carinho. Não sei se isso Aham. ajuda a ficar mais claro. Você acha que isso talvez dê Sim, uma sim, limpada? com certeza. Eu ia comentar justamente que é uma crença e não simplesmente uma constatação, porque se você for ver a realidade fria dos fatos, muitas vezes a sua conclusão não se confirma, Sim, né? exato. Então, acredito que seja isso, né? Se chama de crença porque é algo que não tem necessariamente fatos ali para embasar o que a gente acredita, o que a gente pensa, né? Ou às vezes até tem, que é o que ele está falando, né? Ah, a pessoa não chega nessa crença do nada. Ele está querendo Do dizer nada, assim, aham. teve Mas às vezes tá alguma. em outro contexto, né? Que já não Exato. se. Já não corresponde. Exatamente, aí que está a questão. Então, assim, tiveram outras pessoas que falaram coisas do tipo, Teve, eu tô. cara,
É engraçado que você chame isso de crença, porque pra mim é quase assim, uma obviedade, assim, é um fato. Sim. E uma coisa muito importante sobre esse assunto, que vale a pena você que está ouvindo a gente pensar sobre ao longo da semana, é o seguinte. Qualquer coisa que você acredite, não importa o que seja, tá? Pode ser a crença de desamor, pode ser qualquer coisa. Qualquer crença, qualquer pensamento, qualquer ideia que você nutre é exatamente isso. Uma crença, uma ideia. Que pode ou não refletir a realidade em algum nível. Provavelmente tem algum reflexo da realidade, mas se é extremamente preciso ou não é uma outra questão. Então, diferenciar o que é um pensamento do que é um fato é uma coisa muito importante terapeuticamente falando, porque as pessoas tratam alguns pensamentos como fatos. Sim. Né? Aham. Então fica a reflexão para a semana. Esse daí é um ponto central muito importante mesmo. Muito, muito. É porque é uma frase tão simples que eu acho que às vezes as pessoas não dão tanta importância quando a gente fala disso, mas em vários vídeos a gente já falou que é bem importante para você lidar com algumas questões ligadas ao sofrimento psicológico, você conseguir diferenciar o que é a sua interpretação dos fatos e os fatos. E muitas vezes essas duas coisas não são 100% um reflexo uma da outra. Às vezes a gente distorce um pouco as interpretações que a gente faz dos fatos. Mas fica aí para vocês verem se vocês estão fazendo isso ou não. É bem comum as pessoas fazerem uma distorçãozinha, né? Mas algumas fazem uma distorção um pouco maior. Que é o caso de alguém que chega à conclusão de que ninguém poderia gostar dela. Então, tipo, ela está quase adivinhando o futuro, né? Ela está dizendo assim, é impossível que isso ocorra, mas como que você pode dizer que ninguém vai gostar de você no futuro? Não tem como. Vira uma profecia autorrealizável, né? Aí que tá. Aí que tá. Esse é outro passo, né? Porque, tipo assim, acontece o que o Eduardo falou aqui. A pessoa tem as experiências dela e chega a certas conclusões. Sim. Uma vez que ela conclui com muita convicção que ela não é uma pessoa interessante ou que ela não é uma pessoa que mereça a atenção ou carinho dos outros, uma vez que isso está bem consolidado, aí começa esse processo que o Chicão está falando da profecia. Que é, com base nessa expectativa que ela tem, já bem negativa de si mesma, ela se comporta com os outros de uma maneira que incentiva os outros a tratarem ela do jeito que ela se vê, que é como alguém não interessante, não amável, enfim, irrelevante para os outros. E aí ela reforça mais ainda essa crença e o ciclo vai ad infinito. Quer dizer, ad infinito porque a pessoa vai morrer um dia, mas vai por muito tempo se ela não parar com alguma intervenção terapêutica ou algo do tipo, né? Sim. Exatamente de saber separar o que é a nossa visão do que são os fatos mesmo. A pessoa tem que praticar um certo distanciamento, né? Da situação para poder não cair nesse ciclo vicioso. Exato. E é difícil fazer às vezes isso, né? Inclusive, a gente até fez... Essa foi uma das dicas do vídeo, que a gente pediu para as pessoas tentarem buscar explicações alternativas para os fatos que incomodam elas ligados a esses relacionamentos. Então, tipo assim, você brigou com um amigo, você brigou com a sua mãe, você, sei lá, terminou um relacionamento. Você poderia explicar todos esses eventos com base no quão desprezível você é. Mas você pode também tentar explicar com base... E outras coisas são plausíveis também. Talvez você não seja tão desprezível. Talvez você tenha se desentendido, mas talvez a outra pessoa tivesse outras motivações que não a sua falta de... Caramba, como é que fala isso? Esse substantivo não existe, eu acho. Que não tem a ver com o quão interessante você é, isso que eu quero dizer. Eu ia falar interessabilidade, mas não existe isso. Acho que só tem em inglês, né? Tem um sinônimo, né? Exato. Mas deu pra entender aí, né? E no outro extremo a gente tem a pessoa que a culpa nunca é dela, né? É sempre do outros. Tem bastante, né? Você conhece essas figurinhas? Preferia não conhecer. A culpa é sempre dos outros, né? Sempre dos outros. Cara... O alecrim dourado, né? Que a gente chama. Alecrim dourado? Por quê? Você nunca viu isso não, né? Não. Na internet é um meme, chama de alecrim dourado. É aquela pessoa... única, ela é delicada, exclusiva, assim, excepcional, diferente de todos. Porque santa, a culpa é sempre dos outros, nunca é dela. Não, eu conheço vários alecrins dourados. A culpa nunca é dela. Nossa, velho. É difícil, viu? Isso daí também é difícil dos relacionamentos. Né? Tipo, traz problemas pros relacionamentos se você não admitir seus erros, né? Com certeza. Ô, Chicão.
teve uns comentários aqui que, na verdade, esse vídeo teve muitos comentários, a gente fica muito feliz, inclusive queria só reforçar que a gente faz um esforço muito grande para sempre ler os comentários de vocês. A gente dá o joinha e o coraçãozinho depois que a gente lê, não é só para dar por dar mesmo, então a gente valoriza muito os comentários que vocês mandam. E são muitos, né? Na contagem atual são mais de 400 comentários, então 404. não daria pra gente, obviamente, aqui mencionar todos eles, mas a gente vai tentar dar um pouco mais de atenção no episódio de hoje, exatamente porque teve muita manifestação. Então, Chicão, eu queria ler um comentário aqui, depois você lê algum, a gente vai trocando aqui um pouco, pode ser? Claro. O comentário mais curtido desse vídeo é da Natália. Ela fala assim: nossa, eu tava precisando muito mesmo desse vídeo, me sinto uma pessoa inútil, feia e chata. Tenho autoestima muito baixa, mas espero um dia conseguir vencer essas coisas. Deus te abençoe sempre, André. Obrigado pelo vídeo, muito útil. Tudo de bom sempre. Cara, aqui ela já misturou outra... Assim, valeu, Natália, pelo seu comentário e eu lamento porque eu sei que essas coisas não são nada agradáveis de se ter, né, na cabeça. Mas teve uma coisa que ela incluiu aqui, que é o inútil. E o feio e chato já entraria um pouco mais no que a gente está discutindo no vídeo, mas o inútil, embora esteja correlacionado ali próximos, é negativo também. Aí já entra numa outra crença que provavelmente a gente vai abordar, não sei dizer quando, mas é um tema que está previsto para a gente abordar, que é a crença de desvalor. São as crenças de desvalor, na verdade, porque é que nem crenças de desamor. Tem vários tipos, tem as crenças de desvalor, que é essa ideia de que a pessoa não serve para nada, é inútil. É um tema que eu acho muito interessante. Eu já me identifiquei com essas crenças um pouco mais, hoje em dia não. Mas eu acho que é um assunto que não vai entrar para o nosso cronograma. Né? É bem interessante, né, Chicão? É interessante, Até porque eu consigo enxergar essa divisão entre a pessoa sentir que não tem valor, mas ainda assim entender e perceber que tem pessoas que gostam dela. Exato. Mas é mais numa questão, talvez, de propósito, né? Sim, mas pode ter as duas coisas também, claro. Pode ter as duas, Que é o caso da Natália. Ela tanto se vê como não tendo valor, como tendo... Ela tanto não se vê como tendo um valor intrínseco, como não tendo valor para os outros também. Sim. E não sendo digna da atenção dos outros. Sim. Tem um comentário aqui da Sara Alice, que ela falou que essa questão da exposição a situações para ressignificação é algo que é sempre melhor com auxílio profissional. E dependendo do grau de ansiedade social pode gerar uma crise. Então ela fala para respeitar o tempo e se cuidar, né? E de fato, essa questão de respeitar o seu tempo, assim, buscar ajuda sempre, né? Mas respeitar o seu tempo também, não se expor de forma desnecessária, né? Isso aí, eu gostei muito desse comentário. E eu achei assim que ela está totalmente correta. O ideal é você poder ter o acompanhamento de um profissional. Mas considerando que é difícil das pessoas irem atrás ou delas terem grana, enfim, tem vários obstáculos aí para as pessoas procurarem profissional, né? Considerando tudo isso, aí a gente dá aqueles tipos de dicas das pessoas fazerem coisas por elas mesmas, sempre tentando dar um pouco de ponderação e tudo mais, só que ela tá certíssima. Se você puder fazer com um profissional, é melhor ainda. Se você não quer, ou não pode, ou enfim, não sabe como fazer, e no momento quer fazer alguma coisa para você progredir, tem algumas coisinhas que você pode fazer, como as que a gente sugeriu no vídeo, que já são muito boas, mas a exposição a certos contextos aí realmente, tipo assim, por exemplo, é aquela coisa bem de filme, assim, bem estereotipada, né? A pessoa tem aracnofobia, taca ela num fosso cheio de aranha e deixa ela curar a aracnofobia. Pelo contrário, ela vai piorar. Vai piorar. Então, não faça, tipo, é óbvio, a exposição gradativa, que é uma técnica muito usada na psicoterapia para tratamento de várias condições, ela é efetiva desde que feita da maneira mais adequada para aquela pessoa, não de qualquer jeito. Não é só expor a pessoa, tanto que é gradativa. Então você vai expondo a pessoa a estímulos cada vez mais próximos do original, mas não de cara o estímulo aversivo, né? Então, comentário muito bom esse. Uma dúvida minha aqui sobre essa questão da exposição gradativa. Poderia dizer que, por exemplo, é uma forma de, através de experiências reais ali, você ir mostrando evidências contrárias à crença que a pessoa tem, e isso vai desmontando
a crença que ela possui, por exemplo, pode ser uma questão de medo. Por exemplo, tenho ou uma ansiedade de, sei lá, eventos públicos com bastante gente. Então a pessoa vai se expondo gradativamente porque ela tem uma preconcepção e isso vai se desmontando na cabeça da pessoa. Essa é uma das coisas que são importantes. Isso é uma das coisas que acontece. Uhum. Agora, tem outras também, que são um pouco menos cognitivas, digamos assim. Que isso que você está falando é mais focando na mudança cognitiva, né? Tipo, a pessoa vai mudar crenças dela sobre os eventos. Sim. Mas, assim, tem uma outra parte também que é importante, no caso das fobias e também de ansiedade social, como você está falando, que são as respostas que são as respostas fisiológicas e emocionais. Ah, sim, certo. Aí, tipo, por exemplo, se você, diante de uma aranha, sente muito medo, fica agitado, batimento cardíaco, suor, todas aquelas reações típicas do medo e de ansiedade. Sim. Se você tem essas reações, e aí você é exposto a estímulos menos aversivos, o seu cérebro vai poder começar um processo de reestruturação cognitiva, como a gente chama. Entendi. E esse processo vai acabar tendo como repercussão também, vai estar correlacionado com mudanças nas suas reações fisiológicas e emocionais, assim, e as comportamentais. Então, tudo isso vai se modificando durante o processo de exposição gradativa. Não é só a ideia que a pessoa tem sobre aranhas, mas como ela age em relação às aranhas, como ela se sente, como ela reage fisiologicamente, tudo isso pode ir se modificando. Entendi. E não dá nem para dizer o que modifica o que, tipo assim, qual é a ordem das coisas. A gente sabe que essas 4 coisas estão muito correlacionadas. Então, modificando uma delas, o aspecto emocional, ou psicológico, ou fisiológico, ou comportamental, você tende a modificar as outras também, as outras respostas a um estímulo aversivo. Chicão, tem um comentário aqui que eu achei também legal, que reforça um ponto do vídeo, né, que é o seguinte, da Lynx, ela fala assim: mesmo tendo consciência dessas crenças disfuncionais que temos sobre nós ou sobre nossos entornos, é difícil as substituirmos quando alguém martela isso na sua cabeça, mesmo de pouco a pouco ou sutilmente. Com certeza, né? Tá certíssima. Imagina, você ficar ouvindo todo dia dos seus pais ou, sei lá, do seu parceiro romântico. Que parceiro romântico horrível, né? Mas existem esses parceiros, né? Tóxicos. Que você, sei lá, não faz por onde para ser amada, que você precisa se comportar melhor para ser amado. Nossa, é um negócio bem cruel, mas é bem comum. Dizer como você deve ser, né? Para você merecer que alguém goste de você, né? Porque você, do jeito que você é, você não merece carinho e atenção. Mas se você mudar, é tipo essa lógica, né? Uma manipulação do outro, né? Exato. Cara. Tem Posso ler mais um comentário aqui, Chicão? Claro, pode continuar, né? O Pixet, ele fez uns comentários aqui que eu gostei. Ele falou assim: nossa, o cenário tá bem legal. Já a música, calma, e o bom microfone deixou o áudio muito mais gostoso de acompanhar. Importante perceber o trampo que é produzir só a narração para um vídeo como esse. Pelas janelas dá pra ver que começou a gravar de dia e terminou só à noite. Sim. Enfim, parabéns e obrigado pelo conteúdo gratuito de qualidade. Pixet, agradeço pelo comentário muito, muito bacana. E eu queria falar algumas coisas aí só para aproveitar isso que ele falou. A gente começou a usar um microfone diferente para gravar os vídeos e eu também achei que a qualidade subiu muito, tanto do chiado do ambiente, que ele não está pegando tanto, quanto da minha voz, que ele pega mais detalhado. Então fez muita diferença essa mudança. Foi totalmente por causa do podcast que a gente fez essa mudança. Foi. Porque esse microfone eu já tenho aqui há um tempo e eu só, sei lá, na época que comprei, a gente comprou um outro microfone também, que é o que a gente mais usava, que fica direto na câmera. Só que eu achava, como ele era USB, esse microfone que eu estou usando, eu não pensei em usar ele para gravar um vídeo, porque eu não conseguiria colocar ele na câmera. Aí agora a gente começou a gravar usando um laptop plugado no microfone, e isso aí foi um grande avanço no áudio do canal. Sobre a gravação começar de dia e terminar à noite, então, realmente toma muito tempo, toma algumas horas gravar os vídeos, mas quando eu começo a gravar, geralmente, já é lá para umas 4, 5 horas. 3, 4, geralmente eu estou conseguindo. Eu queria gravar um pouco antes, mas eu estou tendo problema para acordar cedo. Eu não estou conseguindo acordar muito cedo, estou acordando muito tarde. Então, quando eu consigo tomar o café da manhã, arrumar a casa minimamente para gravar, já são umas 3 ou 4. Aí, assim,
Realmente, o dia vai escurecendo, mas não é porque eu passei o dia gravando, não, só pra vocês entenderem. Não demora tanto assim, mas demora algumas horas. E o que mais que ele falou? Mas dá muito trabalho produzir os vídeos, mas assim, dá muito trabalho e é muito recompensador porque a gente vê as reações de vocês depois nos vídeos e fala, cara, que bom foi fazer esse trabalho. Deu muito trabalho, foi estressante, porque trabalhar e fazer coisa bem feita é estressante. Tipo, é bom, mas é estressante, dá trabalho. Né? Mas assim, no final é bem recompensador. E Chicão também perde umas boas horas aí fazendo as ilustrações dele, né, Chicão? Não, com certeza. Não dá pra ver o dia passando, mas passa também. Se começar a fazer os desenhos 5 horas da tarde, dá pro dia passar. Dá, não, com certeza. Não, Começa de dia e termina à noite. Se você começar às 2 da tarde, o dia passa. Exato. Dá pra ver escurecer. Hoje, inclusive, eu tava fazendo e tive que parar, porque, por exemplo, não é só o dia passando, né? Acabou a bateria, eu botei pra carregar um pouco antes da gente começar a gravar aqui, né? E eu espero que a bateria esteja carregada quando a gente terminar, porque fechando aqui, aí volta pra terminar os desenhos. Você ainda tá gravando os desenhos do próximo vídeo, né? Do próximo, Uhum. Que é sobre um assunto que os nossos apoiadores já sabem, mas você que está ouvindo o podcast talvez não saiba. Por isso, você, caso goste do nosso trabalho, caso você queira incentivar a gente a continuar fazendo nossos vídeos, você pode se tornar um apoiador nosso clicando em Seja Membro lá no YouTube. Você também pode se tornar nosso apoiador no Apoia-se. E você será muito bem-vindo no nosso grupo de apoiadores, no qual a gente compartilha vídeos, áudios, a gente comenta os temas que a gente vai abordar antecipadamente. A gente, inclusive, está conseguindo agora liberar o acesso para o vídeo antecipadamente para os nossos apoiadores. Então, juntem-se a nós lá no grupo se vocês gostarem do nosso trabalho. Fica aí a dica para quem quer nos apoiar. Sim. Tem mais algum comentário aí, Chicão? Eu posso falar aqui, mas se você quiser falar mais... Fala aí, porque eu acho que você conseguiu selecionar melhor. Eu fico meio perdido aqui. Tá. Teve um que eu gostei também, que acho que vale a gente dar uma... Até pra galera aí, ó. Galera, presta atenção a ver se vocês se identificam, tá? Ali. A Ju falou o seguinte: minha crença de... Eu sou super íntimo da Ju, né? Mas é porque... Não sou não, é porque o nome tá Ju. O nome é só Ju, né? E aí vira íntimo na hora. É Ju Ri. Ela falou assim... Minha crença de desamor me atrapalhou até a fazer terapia. As minhas psicólogas me abandonaram e comecei a achar que nem com um direito meu, plano de saúde empresarial, alguém vai conseguir me tolerar. Estou tentando mudar isso sozinha porque não consigo ir em psicólogo mais. Toda vez que me dão encaminhamento eu rasgo. Cara, muito complicada essa situação. Ju, eu entendo que você esteja bem angustiado com essa situação. E assim, esse é o exemplo típico da pessoa que... Quer dizer, é por causa de pessoas como a Ju que eu mudei um pouco a minha abordagem nos roteiros, que era só chegar assim no final do vídeo e falar: procura um profissional. Porque às vezes é foda, a pessoa já procurou, tem né? a grana, já procurou e se frustrou muito. Eu entendo quem já teve várias experiências ruins e tipo agora, por mais que goste de psicologia, fica meio assim desconfiada de ir no psicólogo. Eu entendo, acontece. Tem profissional ruim em todas as áreas e na psicologia também. Então, por causa de pessoas como ela, mesmo que essa seja a nossa melhor dica sempre, de você procurar tratamento, também tem o outro lado, que são as pessoas que, cara, se você dá uma dica, se você dá uma orientação minimamente bem dada, a pessoa pode fazer progresso sozinha. Não vou dizer que ela vai resolver todas as questões que ela tem, que ela quer melhorar, mas algum progresso pode ser feito. E, cara, um pequeno progresso para quem está com um problemão há anos, não é um pequeno progresso, é um enorme progresso. Então, espero que as dicas ajudem, Ju. E continue aí, força, porque eu acho que você tem plenas condições de encontrar um bom profissional. Você não deu muita sorte até agora, mas, enfim, faz parte. E sugiro que você tente pegar alguma recomendação com pessoas que você conhece que já foram no psicólogo, legal. Essa é a principal dica que a gente sempre dá, né? Que você procure pela indicação, não só em qualquer psicólogo, mas tentar achar alguém que naquele seu círculo social de amigos, de familiares, já tenha sido atendido pelo profissional, que aí você já dá uma selecionada boa. Massa. E aí, André, tem? Fala. Não, eu ia perguntar se você tem mais algum aí pra ler. Eu vou ler uns rapidinhos agora. Lê mais um aí. Tá, vou ler um então. O resumo da mente falou: somos feitos de carne, mas temos de viver como se fôssemos de ferro. Frase filosófica do dia. pra fechar. E aí, André, você tem alguma dica essa semana? Com certeza. Com certeza. Cara,
A gente fez uma postagem algumas semanas atrás para falar de um livro que eu fiquei bem surpreso quando eu percebi que eu nunca tinha falado desse livro em 7 anos de canal, que é esse aqui. E que eu já li faz muito tempo, ali na graduação esse livro, A Mente Vencendo o Humor. Cara, que livraço foda. Eu tento me controlar para não elogiar demais e não deixar uma expectativa muito alta que não vai ser atendida depois pelas pessoas, mas eu acho que dá para arriscar com esse livro. Porque ele é muito bom, eu acho muito difícil você não gostar. É um livro que vai dar uma noção básica para você entender como a nossa mente influencia o humor. Isso tem tudo a ver com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma das abordagens da psicologia. Essa aqui é uma edição nova. Eu não me lembro, acho que ela é de 2017, 2018. Eu ainda não li a edição nova, eu quero ler para fazer um vídeo resenha dela. Mas o livro antigo é muito bom também. Eu li o livro antigo, a edição anterior a essa. Cara, recomendo muito. Que livro transformador. Eu já dei ele de presente para várias pessoas muito próximas. Tipo assim, esse é um dos melhores presentes que você pode dar para alguém que se interessa por psicologia ou que está passando por alguma dificuldade. E eu recomendo de olhos fechados. E Chicão, só para complementar, tem um outro livro que, cara, olha que legal. A gente divulgou esse livro nas redes sociais. E aí uma pessoa lá nos comentários falou: tem um outro livro também, né, que é o A Mente Vencendo o Humor pro Terapeuta. E eu não sabia. É um livro, eu não sei se ele é da mesma época do outro, mas eu nunca ouvi falar. E, cara, existe esse livro, eu comprei ele, tá aqui, ó. Ele existe mesmo. Guia de Terapia Cognitivo-Comportamental para o Terapeuta. Então, do mesmo autor? São os mesmos autores. Tá. A autora principal é uma mulher, né? Enfim. E aí, esse aqui, o A Mente Vencendo o Humor, é como se fosse para pessoas leigas, para pessoas que não são da psicologia, para pacientes. Muitos terapeutas utilizam esse livro como parte do processo terapêutico. E esse aqui é para o terapeuta poder entender melhor, quer dizer, se inspirar na maneira de explicar os conceitos para os pacientes. E também, eu acho que ele dá orientações, eu não li o livro, ele acabou de chegar aqui em casa, né, faz pouco tempo. Ele dá orientações de como utilizar aquele outro livro, A Mente Vencendo o Humor, para fins terapêuticos. Então ele para quem é psicólogo aí, ou estudante de psicologia, esse aqui, legal. Se você comprar os dois, é um ótimo combo. Massa, interessante. Eu vou dar hoje vou dar uma dica um pouco mais descontraída, né? Porque a gente veio recomendando sempre livro, né? Mas hoje eu vou recomendar um filme. Eu tava pensando aqui em qual recomendar, mas eu lembrei de um filme muito bom. Às vezes muitas pessoas já viram, porque ele teve até nos últimos Oscars, não sei se você assistiu, que ele é sobre um baterista, que chama The Sound of Metal. Muito bom. Que é a história do baterista, né? Achei bem legal. E eu não sei se você teve essa leitura, eu queria saber a tua opinião, que eu acho que faz um paralelo muito legal. Assim, não quero dar muito spoiler, né? Mas a premissa do filme sobre as pessoas, o cara é um músico, um baterista, e ele começa a perder a audição dele. E eu achei que foi um paralelo muito... Assim, eu vi dessa forma, um paralelo entre... uma dependência química, quase. Por exemplo, as fases em que ele passa com a questão da audição dele. Sim, total. Que ele tem achei que era uma metáfora assim, bem, bem interessante a respeito disso. Caracas, então, é verdade. Assim, agora que você tá falando faz muito sentido, mas na época eu não conectei. Cara, assim, na época que eu assisti, eu tava... Tinha um parente de um amigo meu que estava passando por uma situação muito difícil com relação à dependência química, então foi muito... Eu vi claramente assim a situação em que ele estava vivendo e o que o cara vive no filme. Mas, independente disso, o filme é muito, muito legal mesmo. Muito Também acho, cara. Foi muito bom. E no finalzão é que isso fica bem... eu não posso falar do final, não. Deixa pra lá. Não quero dar spoiler pra galera. Chicão, aproveitando o clima descontraído que você tá trazendo de falar... Quer dizer, esse filme não é de comédia, ele é, na verdade, bem, bem é só dramático. Mas agora fazendo, de fato, uma recomendação mais cômica. Você viu que na HBO Max... Você tem HBO Max? Tenho. Você viu que entrou no catálogo agora Mr. Pickles? É porque é do Adult Swim, Entrou, cara. Sim. Ó, pra quem não conhece, é um desenho bem pesado, de adulto. Se você não gosta de ver coisa muito trash, muito gore, assim, sangue, morte, não veja. Mas se você gosta, veja, porque é muito comédia. É bom, eu recomendo. E aí, vamos então agora pros finais? Vamos.
Galera, só queria agradecer aí para a todo mundo que está acompanhando o nosso podcast. Muitas pessoas estão falando que estão curtindo muito e é uma coisa nova para a gente, mas a gente está gostando também. A gente espera continuar produzindo novos episódios aí. Espero que vocês gostem. E é isso. Até semana que vem. Até semana que vem, galera. Falou!